Cara, você não vai acreditar. Meu i7 14700K chegou! E aí, meu, tá animado, né? Tchum, né? Cara, bacana, cara. O i7 14700K é um puta do processador mesmo. Ganha um processador, cara. Cara, agora esses meus joguinhos vão voar, cara. Mas me diz uma coisa, a tua placa-mãe tem VRM suficiente pra aguentar ele, né? Hã? E aí, pessoal, tudo bem? Laércio Melo aqui com vocês para mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouco aí desse tal de VRM, né? O Juninho aí, ele tava animado, né? Ele comprou um i7 14700K aí para dar uma turbinada nos jogos dele, no PC dele. Mas ele esqueceu de um detalhe muito importante. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Que é o VRM. Como é que é? O VRM é o Voltage Regulator Module, né? É um módulo regulador que regula a voltagem ali do processador. Quer saber um pouco mais sobre o que é o VRM, como é que ele funciona? Vem com a gente nesse vídeo aqui e você vai entender certinho o que é o tal do VRM para você não correr o risco igual o Juninho, né, de comprar aí um processador e não lembrar desse detalhe. Antes de mais nada também, se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita para se inscrever. Dá aquela voadora no like ali que a gente precisa, ajuda bastante a gente, né? E ativa o sininho ali da notificação para que vocês sejam avisados quando a gente colocar novos conteúdos aqui no site. Beleza? Vamos nessa, solta a vinheta. Bom, então, pessoal, falando aqui, vamos falar sobre o VRM, né? Como eu comentei, é o Voltage Regulator Module. Ele é um módulo que regula a voltagem que vai para o processador, né? Então, assim, pensa o seguinte, o processador do computador, ele é o cérebro, né? E esse cérebro, para funcionar, ele precisa de energia, e não é pouca energia, né? Dependendo do processador, aí pode chegar a 150 watts, né? O próprio i7 14700K, por exemplo, que é o processador aí que o Juninho comprou, ele pode chegar aí nessa potência, né, e precisar bastante energia para poder funcionar. Só que o que regula a voltagem e dá energia para que o processador funcione são os VRM, é o VRM, né, da placa-mãe, né? Então, por isso que é muito importante quando você vai comprar um processador novo, vou fazer um upgrade de processador, né? É muito importante você levar em consideração e ver se a sua placa-mãe tem VRM suficiente para poder alimentar o processador de forma eficiente, né? Então imagina assim, ó, vamos imaginar a placa-mãe como uma cozinha, né? Imagina lá a cozinha lá do Masterchef, lá do Jacan. Mas você é maluco. Né, do restaurante, sei lá, de um chefe famoso, né? E que seria a placa-mãe. E o VRM seria o cozinheiro, o chefe de cozinha que vai fazer essa comida para alimentar o processador, né? Então, assim, ó, essa cozinha, ela tem que ser uma boa cozinha, o chefe tem que ser bom, não pode ser um pesadelo na cozinha. Tem que ter o tempero. Eu gosto de estar mais temperado. Na comida, né, para que alimente o processador ali de forma adequada. Então ele precisa receber, né, toda a energia que ele precisa para ele trabalhar de forma satisfatória. Bom, aonde está o VRM, né? Assim, a título de conhecimento para vocês só entenderem, o VRM são aqueles como se fossem uns tamborzinhos que ficam ao redor ali do soquete do processador. É ali que está o VRM. É ali onde acontece essa mágica, né? Vocês não vão ver porque ele especificamente porque ele está protegido com um dissipador de calor na maioria dos casos, né? E é ele que fornece energia para o processador. Então, e se o Juninho agora for lá e colocar esse super processador, né, um poderosíssimo i7 14700K, nessa placa-mãe que ele tem, né, que não tem VRM suficiente, né? O que vai acontecer? Pessoal, a analogia também é bem simples. Imagina que vocês vão correr uma maratona de
40 quilômetros, né? Fazer uma corrida de 40 quilômetros, e vocês não se preparar, não se alimentar, não estar bem nutrido para fazer essa maratona. Talvez vocês até consigam terminar ela, mas assim, vai ser um sofrimento, vai ter que reduzir velocidade, vai ter que talvez parar um pouquinho, né? Vocês vão se sentir cansados. Com o processador é a mesma coisa. Se a placa-mãe não tem VRM adequado para fornecer a energia adequada para o processador, algumas coisas podem acontecer. A primeira delas é o próprio processador não funcionar com a performance máxima. Por exemplo, processadores que têm o próprio i7 14700K aí do Juninho, né? Que ele faz não é como se fosse o overclock automático, o turbo boost, né? Que ele vai mudando a frequência ali de acordo com o que o processador precisa, né? Vai aumentando ou diminuindo, né? Se ele perceber que não tem a voltagem suficiente para entregar a performance que pode prejudicar, que pode gerar superaquecimento, ele não vai entregar a performance toda do processador, tá? Outra coisa, né? O processador ele vai acabar esquentando mais, né? Ele não vai receber a energia necessária, suficiente para ele poder trabalhar, e consequentemente ele pode estar vindo esquentar mais, né? O que também vai reduzir a eficiência energética, tá? Então, pessoal, a título de curiosidade, o VRM ele trabalha com fases, né? Então ele pode trabalhar com 12 fases mais 1, 8 fases mais 2. Não vou entrar em detalhes do que são, como funciona essa questão das fases do VRM hoje, mas futuramente eu vou fazer um vídeo explicando só sobre isso, porque é bem mais técnico, tá? Para poder explicar, tá bom? E por último, pessoal, mesmo não sendo o foco desse vídeo, né, a gente falou hoje aqui especificamente de VRM, você precisa levar em consideração também outros fatores, né, outros componentes do seu setup, do seu computador, quando você for trocar, pensar em fazer um upgrade de processador, como a fonte, né, é muito importante entender se a sua fonte ela tem capacidade de fornecer energia o suficiente para alimentar esse processador, né, para alimentar o VRM, consequentemente, o processador. Vocês também vão ter que pensar em refrigeração, não só um cooler, né, um cooler adequado, no caso aí do Juninho, né, que pegou um i7 14700K, já pensar em um water cooler, né, mas também como na refrigeração do gabinete como um todo, em boas fãs, né, porque o VRM, eles são, como eu mencionei, são aqueles módulozinhos que ficam ao redor do soquete, né, então o que vai refrigerar eles é o ar que circula pelo gabinete. E o gabinete também tem que ter um bom espaço, né? Ele tem que poder fornecer uma boa ventilação ali para poder ter uma refrigeração adequada. Então, sempre lembrem desses fatores, né, quando vocês forem pensar em upgrade de processador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham compreendido a importância de verificar o VRM da placa-mãe antes de pensar em um upgrade de processador, e de quão fundamental é isso para que o seu processador que você comprar para o seu setup, para que ele funcione adequadamente, entregando toda a performance para vocês. Beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like maneiro ali para a gente, ajuda bastante. E ativa o sininho das notificações, que assim que a gente colocar novos conteúdos, vocês vão ser avisados. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.